Setembro Amarelo. O que é o Setembro Amarelo? Setembro é o mês que se inicia a primavera, né? O mês que nós começamos a ver os ipês amarelos aí colorindo os caminhos das grandes cidades. Mas não é por isso que o Setembro Amarelo ficou famoso, né? Setembro Amarelo é muito mais do que postagens na internet, placas. Setembro é o mês de prevenção ao suicídio, é um mês de valorização da vida, né? É um tema delicado, mas que não deve deixar de ser discutido, porque quando nós discutimos um tema delicado, ele vai fazendo parte da nossa vida. E aí a gente começa a conversar sobre ele com um pouco mais de naturalidade. Naturalidade no sentido de fazer parte, né, de alguns acontecimentos da vida humana. O suicídio é um fim, né, que muitas vezes é proveniente da depressão, que é uma doença multifatorial. Não é frescura, não é fraqueza, não é tristeza. Depressão é doença, e uma doença silenciosa que muitas vezes quem tem não percebe e as pessoas que convivem com ela não percebem também. Então nós precisamos, sabe aquela plaquinha que tem perto da linha de trem? Pare, olhe e escute. Isso é uma boa sugestão, né? Observar comportamentos estranhos, diferentes, pessoas ficam muito fechadas, muito tristes, muito isolamento social, muita irritabilidade, tem outras características que são perda de peso também, de pessoas que ficam com esse perfil depressivo, falta de sono, falta de atenção. Então, ficar alerta a esses sinais, né? Muitas vezes o suicídio é uma maneira, como eu posso dizer, é uma maneira definitiva de encerrar um sofrimento passageiro, né? Porque quando isso acontece por diversas formas, acaba infelizmente acontecendo. Então, eu acho que se a gente estivermos alerta aos sinais e sintomas das pessoas que convivem conosco, na nossa família, no nosso trabalho, ficar alerta a esses sinais, nós conseguimos identificar a tempo e acolher, né? Porque às vezes com acolhimento é possível reverter a situação. Claro, buscando sempre ajuda profissional. Empatia é um exercício importante, né? O exercer o não julgamento, colocar-se sempre no lugar do outro. Eu sou incapaz de julgar uma pessoa que cometeu suicídio. Eu acho que isso é importante para nós também, porque todos têm os seus motivos, mas não é por isso que nós não vamos discutir essa temática e não vamos prevenir para que não chegue a esse ponto. Então, vamos conversar sim sobre um assunto delicado, vamos colocar na pauta, vamos entender o que nós podemos fazer para prevenir isso, né? Com iniciativas individuais e coletivas de organizações para acolher essas pessoas. O suicídio hoje é a segunda maior causa de morte entre os jovens e morre uma pessoa a cada 45 minutos em todo o mundo que se suicida. Então, a depressão é o novo mal do milênio, né? Uma das principais doenças que acomete um número enorme de pessoas. Então, nós precisamos conversar, alertar as pessoas sobre isso e não varrer a sujeira para baixo do tapete, né? Eu já ouvi uma metáfora de que uma mulher está num incêndio e aí o fogo começa a subir e ela tenta no prédio descer pela escada e a escada está cheia de fogo e ela não tem uma alternativa para sair daquele incêndio. A única alternativa dela é se jogar pela janela.
Então, talvez essa metáfora a gente possa correlacionar com um pensamento suicida. O cérebro de uma pessoa que tem pensamentos suicidas é um cérebro diferente. Então, voltando, nós não podemos julgar, não podemos taxar. Tristeza depressão, que pode acarretar o suicídio. Não é frescura, não é tristeza, é doença, e a doença precisa ser tratada com tratamento médico, com medicamento, com atendimento comportamental, com terapia e com acolhimento e amor, porque muitas vezes a vida fica no automático e a gente vive muito acelerado e nós passamos despercebido por pessoas que às vezes estão sofrendo logo do nosso lado, a gente não consegue perceber. Então, essa é a reflexão do meu vídeo sobre o Setembro Amarelo, que eu queria passar para vocês de vamos conversar sobre isso dentro das organizações. Como um farol, né? Eu acho que o vermelho é para você parar, o verde é para você seguir e o amarelo é para você estar em alerta. Então não vamos viver nossa vida acelerada, sempre seguindo, e não vamos esperar que algo brusco nos faça parar. Vamos ficar em alerta ao nosso redor, as pessoas que eventualmente precisam de um acolhimento, de uma conversa, para podemos prevenir situações e perdas de pessoas próximas e muito queridas. Obrigada.